Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lorena novamente com vocês. Hoje eu tô num cenário um pouquinho diferente porque eu tive que viajar, né? Por motivos pessoais, eu tive que fazer uma viagem aqui para Minas Gerais, então tô falando diretamente de Belo Horizonte com vocês. O Bruno já enviou a aula para vocês de sistema circulatório. Eu fiquei bem feliz que a maioria dos alunos que já fizeram, né, a disciplina diagnóstico, exames de imagem, eles lembraram um pouquinho do sistema circulatório, né? A função do coração, os componentes do sistema circulatório. Então eu fiquei bem feliz. Porém, a gente tem que fazer uma revisão desse sistema para a gente poder falar das comorbidades, né, relacionadas ao sistema circulatório. Como que na clínica médica a gente vai lidar, né, com o infarto agudo do miocárdio, com a pressão arterial alta, né, a hipertensão, as varizes, né, a angina. Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas comorbidades. Para isso a gente tem que fazer uma revisão, né, do sistema circulatório. Então, meus alunos aí de Blumenau que ainda não fizeram exames de imagem, prestem bastante atenção, isso aqui é uma revisão, né, que vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor o sistema circulatório. Antes de começar com o conteúdo, pessoal, eu queria passar para vocês um momento de reflexão. Quando vocês tiverem um tempinho na casa de vocês, tirem meia horinha do dia de vocês para pensar um pouquinho sobre a palavra resiliência. Nós temos passado por momentos difíceis, né, nesse ano de 2020. Né? Tantas pessoas criaram tanta expectativa para o ano de 2020 e tem acontecido coisas, né, inesperadas. Então a gente passou por um momento muito difícil de pandemia, ainda estamos passando, um número elevado de mortes, né, no Brasil. Nós passamos, né, por desemprego, altas taxas de desemprego, pessoas passando bastante dificuldade, daí veio os gafanhotos. Recentemente na região aí de Santa Catarina a gente teve um ciclone na semana passada. Então são momentos muito difíceis que muitas pessoas são prejudicadas. E aí eu venho com essa palavra para vocês, né, resiliência, né? O que é uma pessoa ser resiliente? Uma pessoa levar essa palavra na vida, porque eu trago ela na minha vida e é o que me faz, né, ir avante, né, ir sempre à frente. A resiliência é uma palavra que ela foi emprestada da física, né? Lá na matéria física, quando a gente vê no ensino médio, que é a capacidade de um corpo de tornar a capacidade normal, mesmo após sofrer alguma elasticidade. Por exemplo, uma mola. Uma mola, por mais que a gente estique ela sempre tem a capacidade de voltar à sua forma normal. E a psicologia pegou essa palavra emprestada da física para trazer para nós pessoas, seres humanos, um pouquinho do que é ter a capacidade de tornar momentos difíceis, experiências difíceis, em aprendizado, a capacidade de dar a volta por cima, né? De passar por um momento difícil, uma dificuldade difícil e conseguir dar a volta por cima. Então, eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre essa palavra, resiliência, né? Sei que muitas pessoas já passaram por dificuldades, tiveram vontade de desistir do curso, pensaram que não ia dar conta das aulas online, pensaram que eram os fins dos tempos, né, que essa pandemia não ia acabar nunca e realmente está demorando, a gente não sabe quando vai acabar, mas é a capacidade da gente tornar tudo aquilo que é difícil na nossa vida um aprendizado. Então, por isso eu trago essa palavra, né, para vocês, é uma palavra que me conforta muito também e que me dá força, né, para continuar. E eu espero que vocês também tenham bastante força pra gente continuar passando por esse momento aí de pandemia, tá? Pra daqui a pouco a gente tá juntinho nas aulas aí presenciais, tá bom? Então, voltando ao tema, né, sistema circulatório. Sistema circulatório é um sistema que, logo quando a gente fala sistema circulatório, a gente pensa em circulação. Quando a gente pensa em circulação, a gente tem que pensar em coração, em vaso, em sangue. E é exatamente isso. É o sistema que faz o nosso sangue, né, correr pelo corpo. Né? Então nós temos como componente o sangue. O que é o sangue? É o líquido que vai circular dentro do sistema circulatório. Ele tem várias funções, entre eles oxigenar, né, nossas células, os nossos órgãos. O coração. O coração é aquele músculo, né, aquele tecido muscular, aquele órgão nobre, um dos órgãos nobres que a gente tem no nosso sistema, né? Que tem a capacidade de bombear o sangue para o coração. É aquele tecido muscular dividido em 4 câmaras, né? 2 átrios, 2 ventrículos, que tem a capacidade de bombear. Então ele faz o tum-tá, para bombear sangue por todo o nosso corpo. Nós temos as nossas artérias, que são os nossos vasos, né? Aqueles vasos que a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho a diferença entre artéria e veia.
A artéria normalmente ela conduz o sangue oxigenado, né? Aquele sangue rico em O2, né? As nossas veias são os nossos vasos, né? Que em paralelo com as artérias, elas levam o sangue desoxigenado, ou seja, o sangue pobre em O2, oxigênio, e rico em CO2, né? O gás carbônico. E nós também temos o nosso sistema capilar, né? Que também em paralelo com as veias e com as artérias fazem parte do nosso sistema circulatório, né? Que são aqueles vasinhos que são bem fininhos, né? Que nascem e brotam das veias, né? Então são aqueles vasos bem mais pequenininhos, são o nosso sistema capilar, os capilares, né? E é isso que compõe o nosso sistema circulatório: coração e os nossos vasos sanguíneos, artérias, veias e o sistema capilar. Certo, pessoal? Como que é constituído o sangue, né? O sangue, né? Esse líquido vermelho que quando a gente corta a gente vê, né? Esse sangue que muitas pessoas até, né? Que não são da área da saúde, ou às vezes que até tem um pouco de pavor, pânico, se assusta, né? O que dá a cor vermelha ao sangue? Galera, o que dá a cor vermelha ao sangue são os glóbulos vermelhos, também conhecido como eritrócitos, né? Quando a gente faz exame de sangue, né, que vocês estudaram lá em exames laboratoriais, quando a gente vê lá a hemoglobina, né, os glóbulos vermelhos. No sangue também tem os glóbulos brancos, que são os glóbulos responsáveis pela defesa do nosso corpo, né? Nosso sistema de defesa. Então lá a gente tem os leucócitos, né? Tem todas as células de defesa. E quando a gente tem uma infecção, elas vão lá e trabalham. Quando entra um vírus, uma bactéria no nosso corpo, elas vão lá e trabalham. E também tem o plasma, né? Que é a parte suspensa do nosso sangue. O plasma é a parte líquida do sangue, né, que ele é constituído essencialmente por água, então é aquele líquido mais amarelado. Quando a gente pega um pote de sangue, né, no laboratório, um frasquinho de sangue no laboratório e a gente coloca o sangue ali, ele vai dividir as partes dele. Vai ficar a parte suspensa, que é a parte sólida, que é os nossos glóbulos vermelhos, né? A gente vai ter nossos glóbulos brancos e nós vamos ter o plasma. O plasma normalmente é aquela parte clara, né, do nosso sangue. O sangue, gente, ele tem função principalmente de transportar o oxigênio, né? Então, o sangue, cada hemoglobina, ela é responsável por transportar 4 moléculas de oxigênio até as células. Então, o coração, ele vai bombear o sangue, esse sangue vai chegar desde a pontinha do pé até a ponta do nariz, o cérebro, as mãos, os braços, os membros, e vai levar oxigênio, vai garantir oxigenação para todas as nossas células, tá? O plasma, como eu falei com vocês, só pra gente dar uma revisada seguindo aí o slide que eu mandei pra vocês. O plasma é o componente líquido do sangue, né? No qual os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos e as plaquetas estão suspensas, né? Então a nossa parte sólida vai estar suspensa. Então é uma parte sólida e uma parte líquida. O plasma, ele compõe a maior parte do sangue, né? Principalmente porque ele é composto por água, né? Então ele vai ter sais, eletrólitos, né? E tudo mais. Os glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos, né, compõem cerca de 40% do volume do nosso sangue. E nele vai conter a hemoglobina, né, que é o que dá a cor vermelha ao sangue, né, como eu falei pra vocês. Sem hemoglobina, né, não existe sangue. Os glóbulos brancos, relembrando, é o nosso sistema de defesa. Lá nos glóbulos brancos a gente vai ter vários, né? A gente vai ter os neutrófilos, os linfócitos, os monócitos, os eosinófilos, os basófilos. Cada uma dessas células, desses componentes, é responsável por defender o nosso corpo de micro-organismos, de antígenos, né? Então vocês vão acompanhar aí no slide a função certinha de cada um. Diante de tudo, a gente tem que saber. Caiu na prova, caiu num concurso, qualquer coisa que vocês vão fazer. Glóbulos vermelhos, eu tenho que lembrar de oxigenação, responsável por carregar os oxigênios. Glóbulos brancos, eu tenho que lembrar de defesa. Eu não preciso decorar qual que é a função do eosinófilo, do basófilo, não. Eu preciso de saber que está relacionado à defesa do corpo, né? A nossa defesa natural do nosso corpo. As plaquetas, elas atuam no processo de coagulação. Quando a gente fala assim, às vezes o paciente está, por exemplo, com a plaqueta muito baixa, está com plaquetopenia. Significa que esse paciente ele tem um risco maior de sangrar. Por quê? As plaquetas são aquelas células que são responsáveis pela coagulação. Quando a gente faz um corte no joelho, no braço, enfim, qualquer parte do corpo, vocês já notaram que imediatamente forma um tecido de coagulação? Que forma um sanguinho mais grosso? Forma aquela capa? Então, aquilo ali quem é responsável são as plaquetas.
Se a gente tem uma baixa de plaqueta, a gente tem alguma doença que faz as nossas plaquetas diminuírem, a gente pode ter um risco maior de sangramento, tá? Então, quando a gente fala em plaqueta, a gente tem que lembrar de coagulação, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, o sangue desempenha várias funções, né? Uma das principais, levar a oxigenação. Isso tá claro pra todo mundo, né? Mas ele também é responsável pela defesa, né, de corpos estranhos, antígenos ali com os nossos glóbulos brancos e também da coagulação, né? Além disso, de todas essas funções, ele também é responsável pelo transporte de nutrientes. Então, assim, por exemplo, ele é responsável pelo transporte de glicose, né? Pelo transporte de sais minerais, né? Proteínas, então é ele que faz esse transporte também, tá? O coração eu já falei pra vocês, já tá bem claro também, o coração é um órgão nobre, né? A função primordial do coração é bombear sangue pro resto do corpo, garantindo a oxigenação para todos os tecidos, né? Isso já tá bem claro também. É um órgão, né, muscular, ele é formado por músculo, ele é localizado, né, no centro do nosso tórax, com o ápice voltado para a esquerda, por isso que muitas pessoas falam, né, que o coração, né, tá localizado à esquerda do nosso corpo, que, né, o coração fica à esquerda, o amigo do peito, né? Na verdade, o coração fica localizado no centro do nosso tórax e com o ápice voltado para a esquerda, né? Ele fica entre os pulmões, né? Nós temos 2 pulmões, então entre os pulmões e sobre o diafragma, que é o nosso músculo, né, que fica ali na região do tórax. Ele pesa aproximadamente 300 gramas em um adulto, vai depender do tamanho, da altura, do peso, né? Normalmente o tamanho de uma mão fechada, né? De um adulto, estatura normal, né? Peso normal. A gente não tá falando, por exemplo, de um adulto que tem, por exemplo, a doença de Chagas, né? Que o coração aumenta. Nós estamos falando de um adulto normal, tá? E ele funciona como uma bomba, literalmente uma bomba, né? Literalmente uma bomba, onde ele vai funcionar, ele vai se ter, né? O tum-tá, tum-tá, tum-tá. E vai formar uma bombinha que vai fazer todo o sangue circular pelo nosso corpo. Ele é formado por 3 camadas, né? Então ele é formado por o endocárdio, lembrem, endo, dentro, então é a camada mais interna. O miocárdio, lembra de meio, que é a camada mais espessa do meio. E a camada exterior, que é o epicárdio, de epi, de fora. Sempre, em qualquer parte da anatomia que vocês forem estudar, da saúde, lá nas aulas com o Bruno, vocês vão ver que sempre, as camadas, elas sempre têm o mesmo prefixo. Então, sempre endo vem de dentro, né? Lembra de endoscopia? Dentro. Então vai ter endocárdio, é a camada de dentro do coração, a mais interna, a que tem contato mesmo com o sangue. Miocárdio de meio, lembra do M de meio, que é a camada mais grossinha, mais muscular. E o epicárdio, que é a camada de fora, né, que vai proteger, revestir o coração, tá? A estrutura, 2 átrios e 2 ventrículos, né? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Nós temos os vasos que vão irrigar o nosso coração. Então nós temos a artéria aorta, os vasos coronarianos, que são os vasos que irrigam o próprio coração, o tecido do próprio coração, né? E temos também as nossas válvulas, né? As válvulas eu quero que vocês decorem, porque muitas comorbidades têm a ver com o funcionamento das válvulas. Então nós temos as válvulas atrioventriculares, que ficam entre o átrio e o ventrículo, e nós temos as válvulas semilunares, que vai fazer uma conexão com os vasos, né? A artéria aorta e a artéria pulmonar. Tem um desenho aí bem complexo do coração, né? Que vocês vão acompanhar, que é o desenho que tá a setinha do coração azul e vermelha. Então dá pra gente ver bem ali os vasos. O coração funciona como uma bomba cardíaca e esse tum-tá a gente consegue perceber através das bulhas cardíacas. Quando eu falo tum-tá, significa bulha cardíaca, é o som que o coração emite. Sabe quando a gente pega o estetoscópio e ausculta o coração? Aquele tum-tá que a gente escuta é o abrimento e o fechamento dessas válvulas que ficam no coração, né? O coração ele tem 2 movimentos, né? Ele tem a sístole e a diástole. A sístole é a contração dos átrios e dos ventrículos, então é quando ele se contrai, quando ele se fecha para expulsar o sangue. E a diástole é quando ele se relaxa. Então nós temos a sístole e a diástole. Sístole, diástole. Sístole, contração, diástole, relaxamento. Beleza? Beleza.
Voltando um pouquinho sobre as válvulas. Quando a gente tem algum problema nas válvulas, a gente pode ter várias comorbidades, entre elas o sopro. Todo mundo já deve ter ouvido falar em algum parente, familiar, pai, mãe, vô, que tem o sopro cardíaco. O sopro cardíaco, ele tem vários estágios, né? Vários graus, mais grave, menos grave. Tem pessoas recém-nascidos, bebezinhos, crianças, que convivem com o sopro normalmente. Esse sopro, com o passar dos anos, até se fecha, tá? Até desaparece. O sopro, falando de uma maneira bem chula pra vocês, é quando a gente tem um tum, tá, tá, tum, tá, tá. Então, esse tá significa que retornou um pouquinho de sangue. Pode ser que a válvula não conseguiu expulsar todo o sangue do coração e voltou um pouquinho de sangue. Ao invés do sangue descer todo pro corpo, voltou um pouquinho. Esse retorno faz um barulhinho que se chama terceira bulha. Essa terceira bulha a gente representa com tá lá no final. Então, primeira bulha, tum. Segunda bulha, tá. E terceira, que é o sopro, que muitas vezes a gente não consegue escutar no estetoscópio, né? É o tá. Então, tum, tá, tá. Tum, tá, tá. Né? É esse terceiro tá. Tá claro, pessoal? Só para vocês terem um pouquinho de noção das comorbidades, né? Que a gente vai ver. A gente também vai falar sobre o cardíaco. As válvulas cardíacas, eu preciso que vocês decorem pelo menos os nomes, né? Das atrioventriculares e das semilunares. Gente, atrioventriculares. Quando a gente fala de atrioventriculares, fica entre o átrio e entre o ventrículo. Nós temos a mitral e a tricúspide, ou bicúspide e tricúspide. A mitral, ela pode ser chamada tanto de mitral como bicúspide, tá? Do jeito que vocês preferirem, eu considero os dois. E quando eu falo nas válvulas semilunares, são as válvulas que vai conectar os vasos sanguíneos. Então a gente tem a válvula pulmonar e a válvula aórtica. A pulmonar vai se conectar a quem? A gente tem que pensar, artéria pulmonar, por isso que ela se chama válvula pulmonar. A válvula aórtica, ela vai se conectar a quem? Artéria aorta, válvula aórtica. Então é bem fácil decorar os nomes. Semilunares, mitral e tricúspide. Atrioventriculares, desculpa gente, confundi, desculpa. Válvulas atrioventriculares, tricúspide e mitral, ou bicúspide e mitral, e válvulas semilunares, válvula aórtica e válvula pulmonar, tá? Só confundi aqui que eu vi a imagem e falei ao mesmo tempo. As funções do coração eu já falei pra vocês, né? Nós temos a grande circulação e a pequena circulação, mas vocês vão ver isso com mais detalhe com o Bruno, né? Mas a pequena circulação, coração, pulmão, coração, e a grande circulação, coração, corpo, coração, né? Basicamente isso, uma regrinha para vocês decorarem também. A grande circulação vai no corpo todo, e a do pulmão é coração, pulmão, coração. O ciclo cardíaco sempre vai ser, né? Então, a gente sempre tem que pensar que o sangue vai sair do coração, vai por todo o corpo, ele retorna para o coração, grande circulação, né? Só que antes do sangue voltar para o coração, ele vai passar pelo pulmão. Para quê? Para fazer a troca gasosa e esse sangue voltar para o coração oxigenado. Então, basicamente é assim, gente. O sangue oxigenado, rico em oxigênio, né? Oxigenado, ele vai sair do coração pela artéria aorta, né? Então ele vai sair pela artéria aorta, que é a maior artéria do nosso corpo. Ele vai ser direcionado para toda a extensão do nosso corpo, para os braços, para as pernas, para a cabeça, para todos os lugares. E ele vai através das artérias, oxigenado, aquele sangue vermelhinho, cheio de oxigênio. Chegou lá na extremidade, esse sangue vai retornar através das veias, né? Que aí já é o sangue pobre em oxigênio, né? Que ele já deixou o oxigênio lá com as células, agora ele vai voltar pobre, rico em gás carbônico. Então ele volta, faz todo o trajeto, vai pro pulmão. Lá no pulmão ele vai fazer, né, o nosso processo de troca gasosa, né? E vai voltar pro coração rico em oxigênio de novo, vai sair pro corpo. Então é um ciclo. Átrio direito, ventrículo direito. Vai pro pulmão, oxigena. Volta pro átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Sai pra artéria aorta. Vai pro corpo. Voltou pro corpo pelas veias, vai pro átrio direito, ventrículo direito, pulmão. Faz a troca. Volta pro átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta. Então é um ciclo. Esse ciclo não para, é o tempo todo. A cada vez que a gente tem um ciclo, a gente vai ter
uma abertura e um fechamento do coração. Então a gente vai ter uma contração, uma sístole e uma diástole, certo? Os vasos sanguíneos, né? Eu coloquei um slide para vocês bem legal com as diferenças entre veias, artérias e capilares. Pessoal, o que eu preciso que vocês saibam? As veias são vasos mais finos, né? Elas têm as paredes bem fininhas. As artérias, elas são vasos mais grossos, mais resistentes, que têm as camadas bem elásticas. Por quê? A artéria, ela leva um sangue com alta pressão, né? Então o sangue sai do coração com uma alta pressão para poder conseguir percorrer todo o corpo. E ele retorna pelas veias, ele não retorna com tanta pressão assim. Por isso que eu tenho essa diferença entre artéria e veia. Na prática, a gente batendo o olho na artéria e na veia, a gente consegue sentir a diferença. As veias são os vasos mais roxinhos que a gente consegue ver, né? Na superfície da nossa mão, do braço. São os vasos que a gente utiliza para puncionar, colocar a agulha, né? Para coletar o sangue, sempre nas veias. Nas artérias tem uma alta pressão de sangue, então a gente não consegue puncionar, né? Pra gente puncionar, pra gente coletar sangue da artéria, só o enfermeiro que pode coletar. Normalmente a gente coleta nos pontos de pulso, né? Então ou na radial, ou na braquial, femoral, poplítea, né? A gente consegue coletar. Só o enfermeiro que coleta o sangue arterial. Por quê? Tem um alto risco de sangramento, porque o sangue sai com alta pressão ali da artéria. Por isso que a gente só utiliza na nossa prática para fazer medicação, para correr o soro, quando a gente vai no hospital, puncionar, né? Furar a veia. Porque a veia ela é mais fininha. Quando a gente tira a agulha, o nosso sistema já vai lá, reconstitui. A artéria não. A artéria eu posso ter um risco maior de sangramento, tá, pessoal? E os capilares, que são os nossos vasos, né, minúsculos, que são os bem pequenininhos, né? Que tem as paredes mais fininhas ainda do que as artérias, porque eles são bem menorzinhos mesmo, tá? Aqui é os slides, né, com as imagens que vocês estão acompanhando em casa, né, para ver a diferença entre artéria e veia. As artérias, pessoal, pulsam, né? Isso também é uma diferença que eu gosto que vocês saibam. Quando a gente sente pulso, quando a gente pega aqui, ó, com os nossos dois dedinhos, né? Na parte interna da nossa mão, a gente consegue sentir o nosso pulso. Toda vez que a gente sente um pulso, a gente está falando de artéria. Então, quando a gente pega aqui, ó, no nosso pescoço, a gente está falando de artéria. A veia, a gente não sente pulsar. Então, isso é uma das características principais, assim. Quando a gente sente através do dedinho, é artéria e não veia, tá? E basicamente é isso que eu gostaria que vocês soubessem do sistema circulatório, tá, pessoal? Os componentes do sistema circulatório. Na próxima aula, a gente vai começar falando de infarto, angina, que são assuntos bem interessantes, que a gente vê muito na nossa prática da clínica médica. E em seguida a gente vai falar de varizes, que também é uma coisa muito presente, né, do nosso dia a dia. E por sequente a gente vai falar de outras comorbidades também. Lembrando, a gente vai falar só das principais. Se a gente for falar todas as doenças circulatórias, a gente fica o resto do período, né, o resto da disciplina aí falando só de doença circulatória. Outra que a gente não pode deixar de falar, né, que todo mundo já ouviu falar, é sobre a hipertensão arterial sistêmica, né, a famosa pressão alta. Todo mundo conhece alguém que tem a pressão alta, pai, mãe, ou até mesmo vocês podem ter a pressão alta, tomar medicação, né, de rotina. Então a gente vai falar bastante sobre isso, tá, pessoal? Eu conto com a colaboração de vocês, a gente está se esforçando muito para fazer umas aulas com conteúdo bom. Nós somos professores, nós não somos blogueiros, não somos atores, né? Pra gente também é muito complexo estar passando e tentando fazer uns vídeos legais, interativos para vocês. Então eu conto com a ajuda de vocês para fazer as atividades. Eu uso um método de ensino em que eu dou muita atividade, porque eu acho que a partir do momento que a gente escreve, que a gente volta na disciplina, que a gente pesquisa, a gente consegue aprender muito mais, né? Então, assim, eu conto com a colaboração de vocês, eu tô bem feliz com o resultado de vocês nos conteúdos que a gente já teve, a maioria participou, a maioria entregou as atividades, eu fiquei bem satisfeita que a maioria tem gostado das aulas, né? E eu conto com esse feedback de vocês também, né? Se tiver alguma coisa que a gente possa melhorar, né? Alguma maneira que vocês acham que seja melhor, a gente agradece, tá? As sugestões que vocês possam dar pra gente. Tô sempre disponível no WhatsApp pra vocês, então todo mundo tem meu contato ali no grupo. Pode estar mandando mensagem, pode estar me chamando, que eu tento ajudar todo mundo com o maior carinho, tá? Do fundo do coração. Então um beijo pra vocês, eu agradeço, viu? Uma boa semana a todos e bons estudos.